Olá pessoal, eu sou o Noan. E eu sou o Justin. Nós comparamos corretoras de Forex há mais de uma década e temos acompanhado as últimas tendências de Forex e CFD. Neste vídeo vamos analisar a Pepperstone, que consideramos provavelmente a melhor corretora de Forex do mundo em 2026. Mas antes de começarmos, Justin, nós obviamente analisamos corretoras há muito tempo. Acho que estamos no nosso 11º ou 12º ano a gerir este negócio. Temos trabalhado com a Pepperstone há muito tempo. Antes de entrarmos na análise, queres dar ao pessoal em casa um pouco de contexto sobre como estruturamos estas análises e o que olhamos especificamente quando analisamos uma corretora e lhe damos uma boa pontuação? Claro. Então, são elementos ponderados, que nós olhamos quando se trata de critérios. E vamos fazer isto numa ordem semelhante. Mas, antes de mais, a corretora precisa de ser regulamentada, confiável. Nós realmente focamos-nos apenas em corretoras regulamentadas e confiáveis. Porque existem fraudes por aí e são sempre de corretoras que não têm regulamentação de nível 1 e são menos conhecidas. A segunda parte são as taxas, portanto, a corretagem é fundamental. Obviamente, quando se trata de negociar CFDs e Forex, vais negociar com mais frequência, seja através de scalping, seja o copy trading, ou apenas negociações do dia-a-dia em comparação com algo como ações, onde podes manter as tuas posições por um período mais longo. Portanto, as taxas são definitivamente a segunda parte. A terceira parte é a plataforma de negociação. Então, se vais usar a plataforma no dia-a-dia, queres ter a certeza de que é fácil de usar, que tem a funcionalidade de que precisas. E depois queres saber, vais negociar no computador, no telemóvel, vais usar iPhone, vais precisar de descarregar a aplicação, este tipo de fatores que estarão presentes. Portanto, essa é mais ou menos a essência do mais importante. Temos muitos outros fatores no nosso site e na nossa página de análise da Pepperstone, como o financiamento, o apoio ao cliente, todas essas coisas. Mas esses são realmente os fatores centrais que nós comparamos para decidir quais são as melhores plataformas e corretoras de Forex a cada ano, com base nos seus méritos. E só para dar um contexto, nós obviamente não olhamos para todas as categorias, mas na nossa secção de metodologia no nosso site, olhamos para o que é tipo 15 ou 20 pontos de dados diferentes. Quantos pontos de dados é que olhamos para analisar cada corretora? Você está exatamente certo. O principal é que é difícil falar de conjuntos de dados, porque algo como confiança, regulamentação, avaliações e popularidade está envolvido. Existem 3 tipos de elementos nesse contexto, e quando se trata de taxas, não é só sobre spreads. Também consideramos as taxas de comissão, consideramos se há uma taxa de levantamento, uma taxa de financiamento, quais são os custos de manutenção overnight, todos esses tipos de elementos. Portanto, há muitos fatores. Nós temos nossa folha de cálculo de pontuação que possui separadores para os diferentes critérios e depois classificamos. Portanto, são muitos fatores que consideramos, dedicamos muito tempo e esforço em novembro e dezembro para decidir os vencedores de 2026 e qual é a pontuação de cada corretora. E usamos os nossos próprios dados e depois pedimos às corretoras para enviarem os seus dados. E depois olhamos para fatores de terceiros, como o Trustpilot, e vemos qual é a avaliação do trader médio ou para essa corretora também. Ok. Então isso obviamente dá a todos um consenso geral. Nós demos à Pepperstone este ano uma pontuação impressionante de 98 em 100, que é a pontuação mais alta que atribuímos a qualquer corretora em 2026. Vamos analisar algumas categorias diferentes. Obviamente não podemos abordar todas, mas vamos analisar algumas das principais categorias que observamos e podem ver estas categorias e estes módulos no nosso módulo de avaliação no nosso site. A primeira categoria que eu quero que abordes para todos em casa são os custos de negociação. A Pepperstone obteve uma pontuação de 8,5 em 10 para os custos de negociação. O que gostamos neles, mas onde perderam pontos? Sim,
Então, os seus spreads com uma conta standard ou uma conta raw estavam no percentil 20 superior. Portanto, em todos, sabe, nós analisamos os 8 pares de moedas mais negociados, para fazer essa comparação. Mas depois olhamos para coisas como os seus CFDs de ações, criptomoedas, índices, todos estes vários elementos. E esta gama realmente ampla de mercados que eles oferecem e depois as taxas que eles cobram estavam entre as mais baixas. Quando olhamos para as taxas de comissão, depende da sua moeda base. Mas no Reino Unido, para a Libra, eles certamente têm uma das taxas de comissão mais baixas de qualquer corretora. Nós até os nomeamos nessa secção de comissões. Apenas depende da moeda base que eles oferecem. E depois eles não têm as taxas ocultas, sabe? Eles não têm uma taxa para financiamento, não têm uma taxa para levantamento. E as suas taxas overnight são mais do que justas. E depois, quando olhas para alguns dos seus outros produtos, eles também têm uma divisão de spread batching apenas para traders do Reino Unido. Novamente, os seus spreads foram os mais baixos de qualquer uma das 16 corretoras que comparamos. Portanto, eles claramente têm uma quota de mercado muito alta. Eles entendem que os traders se preocupam com os custos de negociação e estão realmente focados em mantê-los o mais baixo possível. Ok. A próxima categoria que analisámos foi a confiança, e eles obtiveram uma pontuação de 9 em 10 para a confiança. O que gostamos na Pepperstone quando se trata de confiança? Então, por que não invertemos a questão e dizemos o que não gostamos? Ok, eles não são regulados no ZEUA. Não podem aceitar traders do ZEUA e também não são regulados no Canadá. Então, essa foi a razão pela qual não tiveram uma pontuação perfeita. Em praticamente todos os outros principais reguladores T1, eles são regulados. Então, eles têm uma licença BaFin na Alemanha, têm uma licença SISEC em Chipre, tem o regulador FCA no Reino Unido, aqui na Austrália, a ASIC, eles têm regulamentação MAS em Singapura, no Dubai, eles têm DFSCA. Estás a gostar de me ver? Estás a gostar? De todos estes acrônimos de reguladores. É preciso apreciar que muito poucas corretoras se dão ao trabalho de obter esse nível de regulamentação. E isso apenas mostra que a Pepperstone realmente quer estabelecer-se nestes mercados principais onde opera. Não quer ser apenas uma corretora offshore com uma regulamentação T3 numa área desconhecida. E isso significa que tem de passar por muitos testes, como, os níveis de formação, precisa de segregar os fundos dos clientes, etc, etc. Então, eles, investiram muito tempo e dinheiro nestes elementos. Quando se trata de confiança, também olhamos para coisas como o Trustpilot. Então, novamente, uma das pontuações mais altas, quase um 5 em 5 perfeito no Trustpilot e com muitas avaliações. Portanto, não é como se fosse apenas um punhado de avaliações. É uma das, acho que é a 4ª corretora mais avaliada de todas, com uma pontuação média muito alta. E depois é apenas uma corretora muito conhecida. Quero dizer, olhamos para a popularidade. Acredita ou não, o mais popular, a maioria das pesquisas são feitas no Brasil, mas isso é seguido pela Austrália. O Reino Unido, por exemplo, Singapura. Então, eles têm uma presença muito forte nos mercados principais onde operam. Portanto, é muito difícil não lhes dar uma pontuação perfeita. Novamente, não o fizemos porque não estão presentes nos SECSIOA. Mas se estivessem, eles definitivamente teriam um 10 em 10 perfeito. Ok, a próxima categoria que analisamos foram as plataformas de negociação. Eles obtiveram uma pontuação perfeita aqui, 10 em 10. O que gostamos na Pepperstone e nas plataformas de negociação que eles oferecem aos traders? Então, existem 4 principais plataformas de negociação que as corretoras podem oferecer, e eles oferecem as 4. Então, há o MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView. Eles foram, na verdade, uma das primeiras corretoras do mundo a oferecer o TradingView, que tem recursos avançados para ajudar com gráficos e funcionalidades. Então, só isso já é praticamente a perfeição. Eu adoro estas 4 plataformas de negociação, especialmente o TradingView.
E a razão é que se no futuro decidir que não quer estar com a Pepperstone e quiser mudar para outra corretora, a maioria das outras corretoras oferecerá algumas destas plataformas. Então, o que isso significa é que não fica preso a uma corretora para o resto da sua vida. Há alguma flexibilidade se assim o escolher. Agora, a Pepperstone tem uma pontuação perfeita porque, além destas 4, eles introduziram a sua própria plataforma de negociação há pouco mais de um ano. E eu acredito que eles oferecem a sua própria plataforma porque sentiram que estas 4 eram muito sólidas num dispositivo de desktop, mas num dispositivo móvel como, sabe, se estiver num Android e descarregar da loja de aplicações do Android, é um pouco desajeitado. Enquanto que a aplicação da Pepperstone é fluida. Eu devo dizer, para abrir uma conta, começar a negociar, observar posições, colocar algo como um stop loss, toda esta funcionalidade é simplesmente mais fácil usando a aplicação da Pepperstone. E Noam, tu usaste-a no teu iPhone. O que é que achaste? Honestamente, de todas as outras aplicações e plataformas que usamos com algumas das outras corretoras, achei a Pepperstone muito fácil de usar, muito fácil de configurar, muito fácil de começar. Sim, não tenho nada a apontar à aplicação deles para iPhone. Acho que a lista de observação, o simples facto de poder carregar num botão, ver as suas posições e fechá-las, literalmente. Portanto, isso para mim, por si só, sabe, houve alguém como a Interactive Brokers, eles não atualizaram, só recentemente, felizmente, e eles têm funcionalidades semelhantes para algo como ações, mas a Pepperstone tem isso em todos os mercados que oferece. Então, torna tudo mais fácil para fazer uma negociação, colocar alguns recursos extras, como eu disse, como um stop loss, etc. E depois monitorizar essas posições, muito simples. É por isso que obteve uma pontuação perfeita para a plataforma de negociação. Ok, vamos ver mais uma categoria, porque senão este vídeo vai durar mais 10 ou 15 minutos. E essa pontuação foi de 9,5 em 10 para a gama de mercados. O que gostamos na gama de mercados que a Pepperstone oferece? Está a aproximar-se de um 10 agora, porque a Pepperstone, no ano passado, introduziu criptomoedas. Eles sempre ofereceram criptomoedas como CFDs em mercados que o permitem. Portanto, novamente, se estiver na FCA, por exemplo, a negociação de CFDs de criptomoedas não é um produto permitido, mas na maioria dos outros mercados é. Eles acabaram de introduzir a sua própria bolsa de criptomoedas, então essa é uma notícia muito emocionante, que eles oferecem. Em primeira mão. Em primeira mão, exatamente. Mas no que diz respeito a Forex, eles oferecem os principais, os menores e os exóticos. Então, basicamente, qualquer par de moedas que mencione, eles oferecem. Qualquer instrumento que mencione, como algumas das ações de nicho, eles oferecem isso como negociação de CFD. Eles oferecem todas as matérias-primas, e como essa gama de mercados, eles claramente acertaram em cheio. Porque não é um 10 em 10. Eles não oferecem negociação de ações. E para ser honesto, há muito poucas corretoras que o oferecem. E pode dizer, bem, talvez eu queira ir para a IG porque eles oferecem-me uma conta de negociação de ações e uma conta de CFD. Espere um segundo. Pode parecer lógico, mas na verdade são duas plataformas de negociação separadas. Não se pode simplesmente mudar de ações para CFDs no mesmo ambiente. Os reguladores não permitem que isso aconteça. Portanto, é muito importante entender que, na verdade, pode parecer ótimo ter uma corretora tudo em quando se trata destes elementos, mas existem plataformas de negociação separadas devido aos reguladores com os quais trabalham. Então pode ser, sabe, há apenas uma que é 10 em 10 nisto, e essa é a Interactive Brokers, que se destaca na sua gama de mercados, mas tem desvantagens noutros elementos. Mas 9 em 10 é praticamente o melhor que se pode conseguir quando se trata de negociação de CFD Forex. E eles também oferecem spread betting no Reino Unido. Ok, então vamos resumir tudo isto para todos em casa. A Pepperstone obteve uns impressionantes 98 em 100 no geral em 2026 e são considerados a nossa melhor corretora de Forex do mundo para 2026. Analisamos os custos de negociação e demos-lhes uma pontuação de 8,5 em 10. Analisamos a confiança e demos-lhes uma pontuação de 9 em 10. Analisámos a gama de mercados e demos-lhes 9,5 em 10 e demos-lhes um 10 em 10 para as plataformas de negociação.
Numa frase para resumir, o que gostas na Pepperstone e porque a recomendarias aos traders em 2026? Olha, é uma corretora em que se pode confiar absolutamente, que realmente se destaca nas áreas que oferece. Portanto, novamente, eles não oferecem negociação no Zero Sale na América do Norte, mas fora disso, em áreas como o Reino Unido, em Singapura, na Austrália, em todos estes mercados principais, eles deram-se ao trabalho de obter regulação de nível 1 nessa área. Eles focam-se em manter as taxas baixas e oferecem as melhores plataformas de negociação e um serviço ao cliente fantástico. Não consigo expressar o suficiente o prazer que é ter conversas por chat ao vivo quando não se está numa fila de espera e quando a pessoa com quem se está a falar entende claramente as plataformas e provavelmente também negocia. Muito bem, pessoal, é isso. A nossa análise da Pepperstone para 2026. Justin, muito obrigado. Pessoal, se houver outras empresas que gostariam que analisássemos, por favor, digam-nos na secção de comentários abaixo. Acho que já analisámos cerca de 45 ou 50 corretoras, mas claro, há corretoras a surgir por todo o lado. Portanto, se houver uma corretora que viram e não têm a certeza se devem confiar nela, deixem um comentário na secção de comentários abaixo e teremos todo o gosto em criar uma análise para vocês em 2026. Por favor, não hesitem em gostar, partilhar e subscrever. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado.